E hoje, meus irmãos, o tema, aproveitando o espírito, não é, da Semana Mundial de Oração, não poderia ser outro senão pensarmos sobre oração. Os irmãos me perdoem a persistente tosse, mas eu acabei levando uns pingos de chuva ontem. E por conta da idade, né, isso já não é tão bom, né? Mas a gente vai escapando aqui. Queria começar compartilhando com vocês uma inquietação, né, que surge em nosso coração. Por que nós devemos falar de oração? Pensar em oração, meus irmãos, parece algo tão clichê. A gente fala de oração o tempo inteiro, mas eu penso que mais que falar de oração, nós devemos nos aplicar a praticar mais a oração. Acabamos de ver, meus irmãos, um conselho interessante da parte do nosso Senhor Jesus, onde nem Ele mesmo negligenciava a oração, onde nem Ele abria mão desses momentos com o Pai, onde nessas oportunidades Ele buscava força para vencer coisas como a tentação, a angústia, a tristeza, e claro, para que Ele também pudesse continuar firme, não é? No projeto que Ele tinha nas mãos. E você pode perguntar, puxa, mas Deus precisaria de tudo isso? Claro. E não podemos esquecer que Jesus estava em uma condição humana. Portanto, Ele enfrentou, assim como eu e você, só que vitoriosamente, diferentemente de você, todas as limitações da nossa carne. E como é que Jesus foi capaz de vencer tudo isso, se não pela oração, pela vida devocional, pela obediência e coisas estas que são recomendadas a cada um de nós? O interessante ainda em tudo isso é pensar que Jesus, Ele é o exemplo para tudo aquilo que Ele mesmo nos recomenda. Portanto, Jesus vem com a proposta de ser, meus irmãos, o homem que Adão não conseguiu ser. Não você, viu, Adão? Você é um homem perfeito, você é um cara bacana, não é? Mas Ele vem para restaurar tudo aquilo que Adão perde, pela desobediência, pelo prejuízo, do distanciamento da vontade do Senhor. Por isso nós chamamos Jesus de o segundo Adão. O Adão que vem para consertar os erros do primeiro. O Adão que vem para fazer com que nós herdemos tudo aquilo que fora prejudicado e que deixamos de herdar no primeiro momento com o Adão dos inícios, não é? Mas é importante a gente considerar essa pergunta porque nós precisamos ter a oração como um tema central em nossas vidas. Queria destacar aqui e compartilhar com vocês a fala de um pastor batista que viveu em meados do século XVIII e início do século XX, Amzi Dixon, acho que é assim. Ele disse algo fantástico, que resume bem a compreensão sobre a importância da oração. Ele diz: quando dependemos das organizações, nós obtemos o que elas podem oferecer. Então, quando você recorre às instituições, você terá aquilo que elas podem te dar. Cada uma delas é desenvolvida para atender um determinado segmento, não é? E ele segue dizendo, quando dependemos da educação, alcançamos o que ela pode oferecer. E aqui nós sabemos bem como isso funciona. Cada um de nós segue, não é, uma trajetória estudantil com o objetivo de alcançar formação naquela área. Quando dependemos dos homens, obtemos o que eles fazem. As possibilidades, as capacidades, são tudo que as pessoas podem nos oferecer. Mas quando dependemos de Deus, dizemos, por meio da oração, alcançamos o que Deus pode fazer. Então a ideia é de que quando nós oramos, quem realiza não somos nós, mas o próprio Senhor. Diante disso, meus irmãos, vem o apelo de que nós devemos constantemente orar.
Irmãos, vamos orar. Vamos colocar o nosso coração diante do altar do Senhor. Vamos buscá-lo com intensidade. Porque essa é uma proposta, meus irmãos, extremamente graciosa, que o Senhor nos faz, com a qual Ele nos privilegia. E esta ideia aqui vem de um pastor que eu gosto muito, que graças a Deus ainda está entre nós, e que tem abençoado muito a nossa vida, John Piper. Ele vai dizer que a oração é a combinação de causas primárias e secundárias. E ela representa a junção do nosso frágil corpo condutor com um relâmpago celeste. Parece uma poesia, mas o que Piper está dizendo tão somente é que quando nós oramos, nós nos colocamos à disposição de Deus para que Ele realize por meio da nossa vida grandes coisas. E se nós formos observar aquelas pessoas que nós mais admiramos, aqueles que estão lá na galeria dos heróis da fé, e mesmo aqueles que nós conhecemos mais recentemente, foram pessoas, homens e mulheres, de muita oração. Deus nunca usou intensamente alguém que não fosse íntimo dele. Você já parou para pensar nisso? Deus não tem conta com pessoas que não o conhecem, com pessoas que não gastam tempo na sua presença, com pessoas que não priorizam a sua companhia todos os dias. Isso é forte, irmãos. E muitas vezes nos faz corar de vergonha, mas é a mais pura verdade. Porque quando entendemos estas coisas, nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor quer, e o que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós sejamos instrumentos nas suas mãos. É um termo que a gente ouve muitas vezes nos círculos pentecostais, mas os nossos irmãos têm razão. Deus quer usar você. Porque nós somos instrumentos nas suas mãos. E ser usado por Deus, meus irmãos, é um privilégio maravilhoso. E isso não traz para nós, ou qualquer um de nós, qualquer regalia ou qualquer reconhecimento, não. Mas Deus quer fazer da sua vida um canal de bênçãos na vida das outras pessoas. É simples. Não há nada de complicado. E por meio da oração, Deus também quer abençoar muito o seu povo. Um povo que ora é um povo abençoado. E um povo que ora é um povo que está fadado a ver grandes realizações da mão de Deus como resposta das suas orações. A gente muitas vezes fica perguntando se a oração muda, não é, a vontade de Deus. Eu diria que a oração é o recurso que Deus usa para mostrar o seu poder. Deus vai fazer. E quando Ele quer fazer, Ele incita o seu povo a orar. E quando o seu povo ora, e Ele responde com a sua ação poderosa, há muito louvor, há muita gratidão e há grandes transformações, porque a mão do Senhor está agindo. Portanto, meus irmãos, temos diante de nós algo maravilhoso aqui. E o fato é que a oração coopera com os propósitos eternos. Vamos ler alguns textos? Queria que você abrisse aí, 3 irmãos. Ezequiel 36, 37. Gênesis 20, verso 7, e alguém abre aí Mateus 9, 38. Ezequiel 36, 37, Gênesis 20, verso 7, e Mateus 9, 38. Nós vamos ver por meio desses textos como é que o Senhor, não é, faz a sua vontade, usando como recurso para isso a oração. Não é? Quem achou aí Ezequiel 37 pode ler para a gente. Olha só que interessante. Deus está aqui trabalhando no processo de restauração de Israel.
E para que uma nação seja restaurada, uma das coisas que está envolvida é o seu crescimento, é o seu aumento. E o Senhor tinha propósito nisso. Mas observe o que o verso 37 diz: permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. O que isso quer dizer? Oração. É o povo pedindo a Deus e Deus abençoando, levando o povo a entender que o seu crescimento tem a ver com o propósito. Nós não crescemos, meus irmãos, para a nossa própria glória. Tudo tem a ver com a glória, o propósito e a obra, a vontade e os preceitos eternos. Portanto, quando você ora, você participa de grandes coisas. Quem achou aí Gênesis 20, verso 7? Aqui nós vemos o poder da intercessão e do livramento. Sabemos muito bem. Oi? Não entendi, meu irmão. Ah, tá. Mas casou também, mas pode ler aí o 27. Rogo-vos. Isso. Esse texto é fortíssimo. É o texto que envolve Abraão, sua esposa e Abimeleque. Diante daquela ideia mirabolante de Abraão dizer que Sara era sua irmã, o que acontece? O rei diz: não, seja meu cunhado. Que beleza, né? E aí, quando ele percebe quem de fato era ela, ele se atemoriza. Mas o Senhor fala com ele: não, faz o seguinte, eu posso te livrar, mas fala para Abraão pedir. Abraão é meu amigo. Oração e livramento. O texto que nós lemos lá, que o irmão leu para a gente lá no capítulo 22, também traz a mesma ideia. Quem foi livrado ali foi Isaac. Sabemos que o Senhor não pretendia receber aquela criança como sacrifício. Mas qual foi a oração do homem de Deus? O Senhor proverá. Então, sempre que nós oramos, sempre que nós buscamos a Deus, o livramento está envolvido. Então, são coisas que Deus faz, usando a nossa disposição em buscá-lo e confiar no seu poder. Ainda aqui, Mateus 9,38, quem achou aí pode ler? Rogai, pois, ao Senhor que mande trabalhadores. O dono da seara, será que ele não sabe que ela precisa de gente? Mas o Senhor quer ouvir, meus irmãos, o nosso clamor. O Senhor quer nos fazer participantes desse levante de pessoas que vão adiante fazer o que precisa ser feito. Portanto, meus irmãos, quando nós oramos, nós saímos de uma perspectiva de letargia, onde a gente não reage, onde a gente não se envolve e segue indiferente às coisas. Mas adotamos a postura de fazer frente, de nos envolvermos e de estarmos lado a lado com o Senhor, fazendo com que os seus propósitos se estabeleçam. São coisas simples como essas, aqui entre aspas, que você experimenta quando você ora. Por isso, nós podemos afirmar que a oração, ela coopera com os propósitos eternos. Por isso, quando nós oramos, desenvolvemos algo fantástico: dependência.
E aí nós poderíamos, não é, colocar uma advertência positiva. Oração causa dependência, e precisa causar. Olha o texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 17, eu vou ler aqui para os irmãos. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles, os salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. O que Paulo está nos dizendo aqui, meus irmãos? Paulo está nos falando da força, do peso, da intensidade que envolve o ministério. Porque o ministério, meus irmãos, pela verdade com a qual ele lida, pelo poder que ele apresenta, ele é capaz de separar as coisas, de confirmar aqueles que pertencem ao Senhor e também destacar aqueles que não. Diante disso, Paulo diz: quem é suficiente para estas coisas? O que Paulo está dizendo é o seguinte: quem é que dá conta disso? Como é que eu poderia? Se não for, meus irmãos, pela dependência do Senhor, como nós estaríamos aqui hoje? Como nós seríamos seus servos? Eu costumo sempre dizer que servir a Deus é até uma pretensão, né? Mas servir a Deus é algo que não depende de nós. Depende do Senhor. E Ed Piper também é uma ideia interessante, que ele fala assim: nós não servimos a Deus. Deus é quem nos serve. Na pessoa de Jesus, nós somos servidos. Bom, pastor, mas e aí, então a gente vai ficar de boa sem fazer nada? Não. Você vai usufruir do privilégio, da honra que Cristo lhe confere, e se dedicar e fazer o melhor, entendendo que por mais que você faça, você não consegue fazer nada. Porque Ele é quem faz tudo em você, Ele é quem realiza todas as coisas, portanto precisamos dEle para que possamos nos conduzir seguramente por esse mundo. Estamos constantemente em meio a desafios, a situações, a dilemas que sozinhos nós não podemos vencer, que por nós mesmos não somos capazes de superar, mas com a ajuda do Senhor sim, porque Ele vai adiante de nós, preparando todas as coisas, e mais uma vez, instrumentalizando a nossa vida. Você é o recurso que Deus usa para abençoar vidas. Mas para que você seja um instrumento poderoso, é preciso que você se consagre. É preciso que você busque. É preciso que você consulte diariamente o seu arregimentador, aquele que te chama, aquele que te elege, para que você saiba quais são os seus objetivos e possa caminhar de acordo com cada um deles. Portanto, não é um projeto nosso, é um projeto do Senhor. E a nossa responsabilidade é tão somente de entender qual é a perspectiva da vontade de Deus. O Luiz Felipe Pondé fala uma coisa interessante sobre os teóricos. Ele diz: olha, alguém já pensou, alguém já escreveu, alguém já desenvolveu, você só tem que sentar, ler, aprender, entender. Nós poderíamos aplicar a mesma coisa. O Senhor nos deu tudo pronto, o Senhor nos deu a sua vontade escrita, registrada, os seus mandamentos, as suas orientações, a sua lei, a sua graça. O que nós precisamos é tão somente, por fé, absorver tudo isso, compreender tudo isso com a ajuda do Senhor e praticar. Você não precisa inventar nada, você não precisa criar nada, você só tem que levar adiante. E somente um coração submisso conseguirá fazê-lo. Então, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, são verdades que você já ouviu, mas que possivelmente a gente esqueça. Primeira coisa é que o homem é totalmente incapaz de fazer essa obra sozinho.
Não há em nós poder suficiente para abarcar tamanho projeto. Somos pequenos, somos falhos, somos limitados. Porque os alvos que estão diante de nós são simplesmente impossíveis aos olhos humanos. Não é? Qual de nós pode converter um coração? Qual de nós pode conceder vida a alguém morto no pecado? Nenhum de nós pode. Mas nós cremos nisso, não cremos? E servimos a quem pode, não é verdade? Portanto, é disso que nós falamos. Porque a transformação é uma obra que só pode ser realizada pelo soberano. Então entendamos, irmãos, que algumas coisas que nós buscamos pela oração, só Deus pode realizar. Né? Vamos fazer um exercício rapidinho aqui, alguns textos. Alguém abre Efésios 2:8. Tem que ser ligeiro, senão a gente não vai conseguir. 1 Tessalonicenses 3:12, 1 Timóteo 1:14, Efésios 1:17 e Romanos 15:13. Efésios 2:8, 1 Tessalonicenses 3:12, 1 Timóteo 1:14, Efésios 1:17 e Romanos 15:13. Quem achou Efésios pode ler. Efésios 2:8. É dom de quem? Deus. Salvação, dom de Deus. Eu não posso salvar, você não pode salvar, só Deus pode. Né? Então, entendamos. 1 Tessalonicenses 3:12 nos traz um outro dom de Deus. Quem pode ler para nós? Que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. O Senhor faça crescer o quê? O amor. Quem é que faz o amor crescer? É Deus. Como é que nós sustentamos e fortalecendo o amor? Colocando em prática, amando, né? Entendendo que amor é verbo, é ação, é atitude, é decisão, não é sentimento. As duplas sertanejas te enganaram. Mas nós precisamos entender que só podemos amar de verdade, ligados à fonte, que é o Senhor, né? E sobre a fé, vamos a Timóteo 1,14? De onde derramou essa fé? Olha aí. 1 Timóteo 1,14. Pode ler de novo aí, Walter. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O amor de novo, ligado à fé. Mas transborda em Jesus. Ou seja, só a fonte que jorra, né? O que ela possui. Então, a fonte de todo o amor e de toda a fé é o Senhor. Então, só nele. A gente não acha fé no mercado. A gente não acha fé em nenhum homem de Deus. Inerente, não. Ele pode ter a fé que o Senhor lhe concedeu. Mas essa história que, venha cá que a minha fé é suficiente para nós dois, nós precisamos beber dessa fonte para nos enchermos de fé. E sabedoria, de onde vem? Efésios 1,17. Para quem? O Deus e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, quanto mais conhecer, mais sabedoria você terá. E alegria, gente, de onde vem? Vamos ver Romanos 15:13. Todo mundo querendo ficar alegre. Vamos lá. Vai lá, olha.
gozo, né? A ideia de gozo aí é alegria, felicidade. É você estar em plenitude, né, de vida por causa do Senhor. Então, gente, a alegria é coisa eterna. A gente acha que a alegria é essa efemeridade que a gente vê no mundo? Não. São momentos que podem até ser alegres, mas a alegria, de forma essencial, nós só encontramos no Senhor. Então, diante disso, o que a gente pode fazer? Não é? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa responsabilidade? O que nós precisamos e devemos fazer é trabalhar, né, no resgate de pessoas. É óbvio que não conseguiremos todos, não é? Cada um de nós, mas cada um fazendo um pouco, nós alcançaremos muitos, tá? Então nós devemos nos envolver no resgate de vidas. Como é que eu faço isso? Anunciando. Como é que eu faço isso? Discipulando. Como é que eu faço isso? Mostrando o que Jesus fez em mim. Tá? Testemunho. Depois a gente provoca despertamento, né? Ou seja, a gente exorta as pessoas, a gente orienta as pessoas, mostra para elas aonde estão os problemas e também aonde estão as soluções. É fácil apontar problemas, difícil é dizer onde ela pode encontrar solução, mas nós temos o caminho, não é? Hebreus 10, 24, o que o texto diz para nós? Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, provocar despertamento, ajudar as pessoas a entenderem o que Deus quer de cada uma delas, auxiliar no crescimento, fortalecer o irmão, dar-lhe condições de seguir firme, comprometer-nos com o ensino. Se somos crentes doutrinários, não é? E amantes da boa doutrina, o que a gente precisa fazer? Compartilhar o que se sabe, não é? É ser generoso mentalmente, é você abrir o seu coração para compartilhar tudo que você sabe. E com isso, mais uma vez aí, ó, fomentar a felicidade nos corações. Esse texto aí vale a pena ler. 2 aos Coríntios 1, 24. O que o texto diz? Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Paulo fala aqui do seu ministério de forma tão interessante, porque ele tem todo o cuidado de não se demonstrar um dominador. Mas ele diz, gente, nosso propósito aqui é cooperar com vocês, para que vocês cresçam, para que vocês se aprimorem, e para que vocês também sejam felizes. O objetivo de todo ministério, irmãos, deve ser esse. Eu creio muito nisso. Eu acho que ministério não deve ser feito de cara fechada. Não me apetece muito ministério sisudo. Quem tem, tudo bem. Não vou entrar no mérito. Mas se a gente pode sorrir, se a gente pode se alegrar, se a gente pode conviver de forma pacífica e amigável, por que não? Vejo muita oportunidade na palavra de Deus para que desenvolvamos nosso trabalho dessa maneira. Então, ser filho e filha de Deus envolve isso, envolve alegria, envolve satisfação, envolve o reconhecimento do grande privilégio, né, que o Senhor coloca em nossas mãos, né? Porque a essência do nosso ministério é exatamente isso. Envolve o fato de que nós trabalhamos, né, em dependência, e Deus realiza a coisa como Ele quer. Tudo isso para a glória dEle, e nenhum mérito é dispensado a nós. Nós temos a honra de participar, mas o mérito não é nosso. Portanto, não podemos aqui nos enchermos de vanglória, mas devemos encher o nosso coração de uma dependência, né, agradável. Falávamos da dependência. Orar causa dependência. Amar a Deus causa dependência. E isso se verifica em clamor e resposta, né? Deus é aquele que ouve o nosso clamor. Clamava este aflito e o Senhor respondeu. Por isso nós confiamos nele cada vez mais,
Por isso nós nos humilhamos na sua presença, porque sabemos que Ele nos ajuda, porque sabemos que nele nós estamos seguros, porque sabemos que o Senhor é tudo o que nós temos. E assim, nós reconhecemos o que Jesus mesmo nos alertou. Sem Jesus, nada feito. Não é? Então, como é que eu posso fazer diferença no mundo se o meu evangelho não tem Cristo? Se o meu testemunho não tem Cristo? Tem muito de mim, tem muito das coisas que eu acredito, tem muito daquilo que eu faço, mas não tem Jesus. Não acontece. Não como Ele gostaria. Então, sem Jesus, nada feito. Sem Jesus, nada acontece. Então, quando olhamos muitas vezes para a agonia do nosso dia a dia, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que não adianta correr. E falar em correria é justamente falar naquilo que hoje é a grande desculpa para que nós oremos menos, nos vejamos menos, nos cuidemos menos, não é? Porque a palavra de ordem é correria. Puxa, cara, não é? E eu estou falando de mim. Eu estou com um bocado de mensagem aqui que eu tenho que responder desde segunda-feira. E aí, quando eu começo a responder, vem corri demais. Não é? Mas a gente se enche de afazeres, se enche de tarefas e negligenciamos o que é mais importante. Negligenciamos a oração, negligenciamos o Senhor, negligenciamos família, negligenciamos saúde, negligenciamos alegria. E aí a gente quer que eu prossiga com a lista? Está doendo, né? Então não adianta correr, gente. Então, ativismo, muitas vezes a gente, fiz muita coisa, mas é só ativismo, né? Então a gente não pode desperdiçar tempo. Não pode desperdiçar tempo, porque tempo é algo raro. E na cultura que nós vivemos, que é profundamente alienante, é o que nós mais fazemos. Acumulamos responsabilidades, vivemos sempre em busca de uma praticidade, né? Prático. Achei interessante. Um rapaz que ele é norte-americano, ele vive no Brasil e ele faz um contraste com as culturas, né? E ele observa que o brasileiro, ele normalmente é muito elaborado em tudo que ele faz. Então, agora mesmo no final de ano, ele fala assim, como é que um americano deseja feliz ano novo e como é que um brasileiro faz a mesma coisa? O brasileiro é um texto absurdo, né? Grande. Aí eu me vi, né? Falei, poxa vida. Que o seu ano seja repleto de bênçãos, que Deus abençoe sua família, aquela coisa toda, um textão. Lá na América a gente fala assim, feliz ano novo, fulano de tal, pronto. Somos práticos, né? E às vezes na busca dessa praticidade a gente acaba tentando ser objetivo, a gente acaba enchendo a nossa vida de muita coisa. Por quê? Prático, mas é um monte de coisas práticas para as quais você não consegue dedicar a necessária atenção. E nesse infinito de coisinhas práticas você se perde. E nesse meio está a oração. Porque nós estamos mais voltados para o pragmatismo, né, do que para a experimentação de tudo que a gente faz. Então você quer fazer tudo. Nós queremos fazer tudo. E acaba que a gente não faz nada bem feito, né? Porque a gente passa pelas coisas, acumula, conquista, guarda o troféu e vai em busca do próximo e não curte, não experimenta, né, o que aquela conquista pode trazer para você. Então, são situações que a gente vivencia. E só para a gente ter uma ideia de como a percepção muda com o passar do tempo, né, no século 17, Lutero pensava assim: atualmente eu estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Né? Hoje nós estamos tão ocupados que não podemos parar para orar, porque senão não dá tempo de fazer tudo que eu preciso fazer. Aí o que a gente faz?
Pega um devocional automático, liga, põe um fone e deixa alguém, né, meditar para a gente. E agora, em tempos de inteligência artificial, vai ficar legal demais, né? Já tem inteligência artificial fazendo sermão aí. Daqui a pouco vocês não vão contratar pastor mais não, vão contratar uma inteligência artificial. Né? Então, mas a percepção de Lutero era interessante. Quanto mais responsabilidades ele tinha, mais pequeno ele se sentia. Então, ele falou assim, eu preciso da ajuda de Deus, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas hoje nós fazemos o contrário. Quanto mais coisa, a gente mais se afasta de Deus. Senhor, estou muito ocupado, viu? A oração pode esperar. Lutero entendia diferente. Senhor, deixa eu te falar, olha o tanto de coisa que eu tenho para fazer. Como é que eu vou dar conta disso? Você consegue imaginar uma perspectiva de oração que vá nesse sentido? Eu acho fantástico isso. Porque qual é a nossa estratégia, meus irmãos? Nós precisamos pensar, não é? Porque os nossos planos mirabolantes, os métodos que a gente, né, desenvolve para crescer, os nossos projetos, a própria igreja, não é? São fadados ao fracasso, porque não é pela eficácia deles que as coisas vão acontecer. A gente precisa pensar que nós estamos envolvidos com a obra de Deus. E aí, voltando ao começo, quem é que faz? É o Senhor. Ele é que realiza. Ele quer que nós oremos pela realização, mas Ele é que vai fazer. Mas se a gente chega e diz, não, Senhor, peraí, deixa eu fazer do meu jeito aqui, você vai ver que vai dar certo. Deus vai ficar só olhando e falar assim, está vendo? E depois você vai orar para Ele resolver, né? Você acaba orando de um jeito ou de outro. Mas o nosso gerenciamento infalível não é a razão última do nosso sucesso. Porque, na verdade, meus irmãos, se nós queremos uma igreja crescente, nós precisamos observar que não nos falta gerenciamento, não nos falta recursos e não nos falta planos. O que nos falta, muitas vezes, é compaixão, misericórdia e um profundo lamento pela condição espiritual. Eu li algo que me chamou muita atenção. Você consegue chorar pela condição espiritual dos seus vizinhos? A gente nem se importa, né? Se você sabe que o seu vizinho está perdido no pecado, o que você faz? Você evita passar na porta dele. Esse tipo de gente aí, ó, estou fora. Não é assim? Mas a gente não coloca isso diante de Deus, Senhor. Olha como está fulano. O que eu posso fazer para ajudar? A gente, na verdade, não quer se envolver. Né? Então, o que falta, na verdade, para a igreja crescer é compaixão. A igreja entender que ela só vai crescer à medida que ela alcançar os perdidos. Né? Ou a gente vai crescer só com os limpinhos, né? Nós não éramos limpinhos. E alguém orou e pregou e nós estamos aqui. Mas em algum momento a gente para de fazer. Em algum momento a gente deixa de se importar. Então o que nos falta para sermos uma igreja crescente é o que havia na igreja do começo. Uma igreja que olhava para o seu contexto social e diz, olha, o campo está branco, a gente precisa de gente para colher isso aí. Né? Era nesse sentido. Então nós precisamos fazer uma oração, não é? E a oração que nós precisamos fazer diz respeito à agonia da alma, né? A agonia da alma que ora diz respeito ao quanto ela entende a necessidade do mundo que a cerca. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e eu possa recrear-me convosco. Então o que é que Paulo está pedindo? Gente, sofram comigo para que a obra dê certo.
Nós precisamos dessa angústia. A oração que nós precisamos fazer é uma oração que envolva o avanço da graça de Deus sobre os corações, para que ela alcance mais pessoas. Nós precisamos orar para que Deus livre outros da condenação eterna. Nós precisamos orar para que Deus faça acontecer por meio de nós. Precisamos orar para sermos instrumentos. Então, a fim de que isso possa acontecer, alguns conselhos. Priorize a oração, retire-se para orar, busque o auxílio de Deus, né? Seja intencional na sua vida devocional, né? E aí um conselho de um homem experimentado: dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Que Deus abençoe você, cada um de nós. Que a nossa oração possa se intensificar dia após dia. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Tua palavra nos confronta, nos constrange, mas, ó Deus, na dependência do Teu Espírito, nós buscamos, ó Deus, essa transformação. Faz de nós, ó Deus, uma igreja profunda na oração. Que se deleite, ó Deus, nesse meio de graça tão importante, tão eficaz, tão poderoso. Você comigo e com os meus irmãos, Pai, a fim de que, te buscando pela oração, possamos experimentar, ó Deus, a grandeza das Tuas realizações. Ser com cada um de nós, leva-nos em paz, protege-nos em todo o tempo. Eu te rogo, agradecido, em nome e por amor do Teu amado Filho Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre.